Meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e eu gravo esse vídeo para pessoas que pensam em ingressar na carreira de psicologia ou que estão no último ano de formação, que já se formaram, até mesmo aqueles que já atuam na área clínica, trazendo meus exemplos de vida de como eu consegui viver bem da psicologia. E no primeiro vídeo eu contei para vocês um pouco da minha história e como eu comecei na psicologia. No segundo vídeo eu contei para vocês qual a importância de se definir um nicho de atuação na área, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre precificação e reembolso. Eu acho que um dos mitos que eu tinha é que o meu trabalho eu não poderia ser cobrado, tinha que ser algo mais que voluntário. Eu estava responsável por uma vida e de repente, se eu não atendesse o paciente, ele poderia sair dali e cometer suicídio, e eu me sentia responsável pelo resto da vida. Então eu acreditava que o valor que eu cobrava na minha sessão tinha que ser um valor baixo, um valor acessível para todas as pessoas. Eu tinha um sonho de montar grupos de atendimento com 10 pessoas, e aí eu cobrar 50. Eu cheguei a fazer isso, juntar um grupo de 10 pessoas, cobrar ali R$50 por pessoa, fazia 2h30 de terapia, e havia aquela troca ali de conhecimento, de experiências, era muito legal. Porém, isso acabava não custeando a manutenção da clínica, a água, a luz, as despesas que eu tinha, até mesmo para o atendimento online, porque se você atende online, você vai precisar de desembolsar energia, você vai ter que ter uma boa internet, você vai ter que ter um ambiente para você poder produzir a sua sessão, pagar uma plataforma como o Zoom, por exemplo, para poder ter uma sessão ali com o seu paciente. Então tudo isso ele requer um investimento. Fora isso, todos os investimentos que você faz em especializações, em cursos, como lidar ali com o paciente, livros que você estuda para poder se aprofundar no conhecimento de ajudar o próximo. E tudo que a gente faz ajuda o nosso paciente a economizar tempo, a ter mais qualidade de vida, a estar mais próximo da família, de repente interromper ali um processo de divórcio, a impedir um suicídio, ajudar uma pessoa a conseguir continuar no ambiente de trabalho após ter várias crises de ansiedade. Então o nosso papel realmente é ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida, mais saúde emocional. E claro que isso tem um preço. Se você for ver uma média de um profissional, se você for pesquisar uma consulta com um clínico geral, ela varia às vezes 200, 250, se você for no pediatra, essa faixa até R$300. Se você for procurar um nutricionista também, a consulta dele no particular varia por esse valor. Aí você vai procurar um psicólogo. E aí você encontra valores de 10, 50, 100, 120, até R$350. É a média que cobra, né? Essa variação, na verdade. E aí, qual é o preço correto a se cobrar por sessão? Nós temos aí a tabela do Conselho Regional de Psicologia, e ele nos estipula aí um preço tabelado de no mínimo R$178, em média a R$350 por sessão. Porém, quando a gente fala assim, nossa, R$350 por sessão, parece impossível, na verdade. Por quê? Porque a gente está acostumado a não olhar para a psicologia com tanto valor. Parece que os outros profissionais fazem trabalho muito mais importante do que a gente tem para fazer, sendo que o nosso trabalho é necessário em psicologia escolar, psicologia jurídica, avaliação de laudo, pericial, na clínica, atendendo várias demandas, transtornos. Nós somos o psicólogo está em todas as áreas,
Psicologia social, acontece um desastre, nós precisamos de psicólogos aqui para poder amparar as famílias que tiveram percas, né, ali da casa, da família, dos amigos, passaram por situações traumáticas. Então, o psicólogo, ele tem um papel muito requisitado, mas ele não é um profissional valorizado financeiramente. Por quê? Se você for colocar o piso salarial de um psicólogo no Brasil, o máximo que você vai achar que eles ganham por mês é R$3.500. Isso se ele for concursado. Porque a tabela, se ele fizer um atendimento como autônomo, esse valor ele cai mais. Por que cai mais? Porque você tem gasto clínico, você tem gasto com aluguel, você tem que comprar móveis para sua clínica, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar uma boa internet. E tudo isso, quando você coloca na ponta do lápis, você não recebe tão bem. Mas por que você não recebe tão bem? Porque, na maioria das vezes, você não sabe precificar o seu trabalho. Então, vamos colocar uma ideia de que se a gente seguisse aí o Conselho Federal de Psicologia e cobrasse pelo menos R$180 a sessão, se nós atendêssemos 14 pacientes, nós já faturaríamos R$10.000 por mês. 14 pacientes. São mais de R$10.000 por mês. Será que é tão difícil assim você conseguir 14 pacientes? O que nós precisamos fazer quanto profissionais para atrair esses pacientes? Porque existem muitas demandas. Se você vê, o estado no mundo está bem caótico. Nós acabamos de passar por pandemia, guerra, inflação, demissão em massa, estresse no trabalho, depressão, ansiedade, luto. Quantos nichos eu falei no vídeo passado? Emagrecimento, maternidade. Realmente, as pessoas, enquanto houver problema, vai haver um psicólogo para ali estar acolhendo, pensando numa forma de ajudar, uma área de atuação que possa auxiliar a pessoa a passar por aquele processo. Então, desde que a gente enxergue que enquanto houver problema, existirá quem possa resolver, e nós podemos resolver essas demandas emocionais, existe então uma precificação justa pelo nosso trabalho. Então, o que eu quero te ajudar aqui é como precificar o seu trabalho de forma justa, sem você sentir consciência pesada, sem você sentir medo, sem você achar que se você descer o preço, o paciente vai sair correndo e nunca mais vai aparecer. Como você mostrar o seu valor para esse paciente? Então, primeiro no vídeo passado nós falamos sobre nichos. Defina seu nicho de atuação. Eu dei o exemplo de pelo menos 13 nichos de atuação e falei um pouco sobre subnichos. Expliquei para as pessoas como fazer pelo menos uma lista com 10 itens das dores desses pacientes, os medos desses pacientes e os desejos desses pacientes para conseguir falar na linguagem deles. E agora você tem que entender onde que está seu nicho. O seu nicho, ele está dentro de negócio? Ele está dentro de relacionamento? Ele está dentro de hobbies? Está dentro de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento? Ele está no ramo de saúde? Está na área de arte? Onde está localizado o seu nicho? Você precisa entender que há um processo de você falar uma linguagem para quem é empresarial, para quem está buscando uma forma de saúde, para quem está buscando um hobby, para quem está buscando autoconhecimento, para quem está buscando relacionamento, melhorar relacionamento. Então, aonde está o seu nicho de atuação? Então, vamos lá, vou explicar mais um pouquinho para vocês.
Nicho de atuação em áreas de negócios. Vocês vão trabalhar com gestão, com marketing, com investimento. É muito importante que vocês tenham papel e caneta toda vez que vocês assistirem essas aulas, porque essas dicas são de ouro. Se o seu nicho está em relacionamento, então você pode trabalhar sobre sedução, sexualidade, casais, pais, filhos, maternidade, a relação da mãe com o bebê. Mas Amanda, e se tiver em hobby? Que hobby que eu vou trabalhar na área de psicologia? Depende. Você pode trabalhar com pets, você pode trabalhar com esportes. Quanta falta fez um psicólogo na seleção brasileira, não é verdade? Pessoas que praticam esporte como canoagem, hobby. Eu vou colocar aqui esoterismo, mas tem a parte do esoterismo que é como trabalho. Tem pessoas que estudam esoterismo como hobby. Agora, desenvolvimento pessoal são pessoas que de repente estão alçando novos voos dentro da empresa, diretoria, ou então tem um cargo de gerência, de liderança, e ela busca ali o autoconhecimento até para poder ajudar a equipe no melhor desempenho de cada um. Então, se um é mais comunicador, se o outro é mais analista, se o perfil ascendente é um planejador, se é um executor. E aí, quando estuda-se alta performance dentro de um ambiente profissional, a pessoa consegue extrair o melhor de cada funcionário. E se for pro pessoal, o autoconhecimento, e aí a pessoa consegue desenvolver em várias áreas da vida. De repente ela entende por que ela tinha medo de voar de avião. De repente ela entende que ela não queria fazer um MBA no exterior. Ela já está feliz com a vida dela. Saúde. Saúde, nós temos aí várias áreas de atuação. Autismo, transtornos, ansiedade, depressão, emagrecimento. Então, a terapia ela entra aí na área de saúde, onde está seu nicho. Arte, música, pintura, terapias. O crochê, a mandala. Mandala ficou muito conhecida, né? Pintar mandala. Quando a pessoa pinta a mandala, ela acaba se conectando ali. Às vezes a pessoa tem o síndrome do pensamento acelerado e ela consegue se concentrar ali e desacelerar aquela quantidade de pensamentos. Hoje em dia até SMR, barulho de chuva, barulho de riacho, frequências para você poder ter um sono mais tranquilo, para você conseguir se sentir em equilíbrio. E aí isso é trabalhado também na área de arte. Então olha como psicologia engloba tudo. Entenda onde está seu nicho para você conseguir ser mais assertiva em falar com esses pacientes. Não faz sentido, por exemplo, eu começar a falar no meu perfil profissional sobre pet, né? Então, falar sobre o cachorro, sobre ajuda no processo terapêutico, uma criança que perdeu um pai, e aí ele começa a ter um cachorrinho, e aí isso vai ajudar ele no desenvolvimento terapêutico. E de repente, a minha área de atendimento é relacionamento. Aí você entra no meu perfil, você só vai ver coisa de casamento. Então, por isso que é importante vocês definirem um nicho, para que a pessoa vá atrás de vocês, seja no Google Ads, seja no Instagram, seja no Facebook.
até mesmo no seu consultório, mas que você crie uma referência do que você está falando. E você só fale daquilo, você se torne autoridade naquilo, você se torne especialista naquilo que você está falando. Então, PhD, paixão, habilidade e dinheiro. Nós precisamos ser apaixonados por aquilo que fazemos. Eu acredito que se você escolheu a psicologia e chegou até aqui, você realmente é apaixonado por isso. A habilidade é aquilo que você desenvolve durante o tempo de atendimento. São as suas vivências clínicas que vão trazer sua habilidade. São as suas experiências de repente, ganhar 10 reais por paciente, falir uma clínica, perder o credenciamento com o convênio que vai te fazer ter habilidade. E, finalmente, a parte de dinheiro, nós precisamos juntar os três, essa paixão, habilidade, para que o dinheiro venha. E, claro, haverá outros profissionais que vão cobrar menos pelo nosso trabalho, mas ele tem as qualidades que você tem, ele tem o serviço que você oferece, ele realmente tem a dedicação que você teve. O próximo passo é saiba a demanda do seu nicho. Pesquisa mesmo no Google qual a demanda de psicólogos para a área de hobby. E aí você vai ver a porcentagem, você vai ver o item de mais procura. E aí a partir disso, comece a explorar. Se você tem paixão, mas não tem muita habilidade, vai atrás de vídeos, vai atrás de conteúdo, nomeie um tutor como referência para que você consiga absorver os conteúdos dessa pessoa. E aí você vai cada vez mais falar com mais autoridade com o seu público. Existe uma ferramenta no Google que ela se chama, eu vou soletrar, KEYWORD, aí separado, PLANNER. Não vou tentar soletrar porque eu não faço inglês, tá? Sou obrigada. Então, gente, se pergunta, vocês têm habilidade? Vocês têm a paixão dentro desse nicho? Vocês têm algum expert que vocês podem ter ele como referência para poder trabalhar nesse nicho? O meu propósito de vida é ajudar vocês a realmente se tornar uma referência no mercado de psicologia. Estamos precisando de profissionais que eduquem as pessoas sobre a importância do nosso trabalho. Porque até então, há 20 anos atrás, isso não era feito, não acontecia, não precisava. Bastava a indicação. Só que hoje você tem o mundo inteiro na sua frente. Se você coloca no Google, no Instagram, no Facebook, você aparece para todas as pessoas do mundo. Você não é mais limitado geograficamente para ter atendimento. Então, é importante que você crie conteúdos e mostre para as pessoas sobre aquilo que você é referência. E as pessoas vão se sentir atraídas a você. E se eu não posso estar presente no consultório, eu posso oferecer um atendimento online. E quais as vantagens de oferecer um atendimento online para a pessoa? Ela não precisa sair de casa, ela não vai ter que se locomover, então tempo de locomoção, ela não vai gastar transporte, ela não vai gastar combustível, ela não vai gastar com estacionamento, ela termina a sessão, ela tá ali no conforto da casa dela, em segurança. Olha quantos benefícios o atendimento online trouxe. E há 3 anos atrás, por exemplo, antes da pandemia, não era-se comum ter atendimento online. Então hoje você tem uma liberdade geográfica
Hoje você tem a liberdade de falar com pessoas pelo mundo inteiro. Você não precisa ficar limitado ao seu bairro, à sua cidade ou à indicação de um outro paciente. Você pode expandir isso aí para o mundo. Então coloque o seu conhecimento para fora. Crie um perfil no Instagram. Coloque uma bio atrativa, mas coloque uma bio explicando qual é o seu nicho de atuação. Eu sou psicóloga e atende qual demanda? Eu sou psicóloga de desenvolvimento pessoal. Quem procurar meu Instagram vai ver. Eu tenho como psicóloga e tenho o meu perfil para mentoria de psicólogos. Mas o meu perfil de mentoria para psicólogos está definido. O meu objetivo é ajudar profissionais de psicologia a faturar 10 mil ou mais por mês, trabalhando 3 vezes por semana. Esse é meu objetivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, eu listei quais são as dores do meu paciente. Então, meu paciente, ele se sente desvalorizado, cansaço, exaustão mental, desorganização pessoal, oscilação e distração entre uma tarefa e outra. Ele dificilmente consegue concluir uma tarefa, uma incapacidade de dizer não, sentimento de culpa, procrastinação, perca de prazo, os projetos dele ficam inacabados, produtividade dele cai, ele tem problemas de relacionamento, que ele chega em casa cansado do trabalho, não quer falar com a esposa, não quer falar com ninguém, quer falar com os filhos. Tem um impacto na qualidade de vida, se alimentar mal, dormir mal. As consequências disso, ele tem impacto na saúde física, ele tem impacto na saúde emocional. Essa improdutividade pode levar essa pessoa a perder o emprego, a perder o casamento. Por se sentir tão desvalorizado e perder tudo isso, a pessoa pode entrar numa crise depressiva tão grande que leva ao suicídio. E quanto mais a pessoa passa por isso, mais ela se sente desvalorizada. Ela tem medo de não alcançar os sonhos dela, perder os relacionamentos, não ver os filhos crescerem, perder a vontade de viver, ficar desempregado, passar necessidade, sentir que a vida passou e não viveu. E pensando no meu paciente, a moeda de maior valor, não só para ele, para todos nós, mas a nossa moeda de maior valor é o tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Ele é algo que não vai voltar. Nós não podemos acrescentar nenhum dia à nossa vida. Todas as pessoas, as mais ricas desse mundo, elas têm apenas 24 horas por dia. Então, o medo de não aproveitar esse tempo. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu fiz? Eu cursei 5 anos de faculdade e eu não consigo viver da psicologia. O que eu estou fazendo da minha vida? Olha, eu estou com 50 anos e eu não consegui casar nem ter filho. O que eu fiz da minha vida? Cortella fala que a gente vive em média 80 anos. Só que desses 80 anos, pelo menos 25 anos da nossa vida nós vamos passar dormindo. Quantos anos você tem? Quantos anos ainda te resta? Esse é o principal desespero dos meus pacientes. Quando eu trabalho desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, o maior choque de realidade é que a vida está passando e que eles não alcançaram o objetivo de vida deles. Muitas vezes por seguir um padrão da sociedade, porque a sociedade queria que eu casasse em tanto tempo, porque queria que eu cursasse uma faculdade, porque queria que eu fosse um diretor, porque queria que eu fosse uma pessoa bem remunerada, porque queria que eu fizesse tantas viagens. E se você não segue esses padrões, você sente que você falhou. Então, é para esse público que eu faço meus atendimentos. E aí, por último, eu listei os maiores desejos no meu paciente, que é o quê? Ter tempo. E o que ele vai fazer com esse tempo?
E, gente, ter tempo, todo mundo, né? Nós estamos tendo tempo agora, mas tempo de qualidade com a família dele, tempo para viajar, tempo para os amigos, tempo para ler um livro. Não ser escravo financeiramente do dinheiro, não ser escravizado geograficamente, não ter que ficar preso em uma empresa por 35, 40 anos. Fazer o que ama, ser bem remunerado por isso. Estatisticamente no Brasil, apenas 22% das pessoas fazem aquilo que elas gostam e são bem remuneradas por isso. Então, se você faz parte dessas pessoas que faz aquilo que ama e sobrevive do seu trabalho, você está entre esses 22%. Outro desejo dos meus pacientes: dormir bem. Nada melhor do que uma noite de sono tranquila. Você deitar a cabeça no travesseiro e você conseguir dormir sem se preocupar com o dia de manhã, sem se preocupar com dívida, sem se preocupar com o trabalho que você não gosta. Outro desejo que foi muito citado pelos meus pacientes: o desejo de trabalhar para si mesmo, para os seus sonhos, não para a construção dos sonhos de outra pessoa. Aprender a dizer não sem culpa. Terminar os projetos. Quantas vezes você já projetou fazer alguma coisa, mas ela nunca saiu do papel? E claro que tendo tudo isso, a pessoa vai ter energia, vai ter vontade de viver, vai se sentir reconhecido, valorizado, se amar mais. E a terapia mostra que a clareza das escolhas dele realmente faz com que ele dê foco ao que realmente é importante. O que é que tem tanta importância? A vida. A vida é algo de extremo valor, tanto que não tem como se precificar a vida de alguém. Então, eu ajudo os meus pacientes a não ter medo de fracassar, mas precisei sentar, listar as dores dos meus pacientes, os desejos dos meus pacientes e os medos dos meus pacientes. E eu trouxe aqui como exemplo para vocês agora como que eu fiz isso. E é claro que uma vez atendendo dessa forma, as pessoas acabam tendo muito resultado. E um resultado às vezes até rápido. Não fica anos de terapia. Por quê? A pessoa vem, ela consegue identificar os pontos de melhoria, nós fazemos todo aquele trabalho e ela acaba tendo melhora. As pessoas que estão à volta dela percebem essa melhora, indica, e aí você vai criando essa rede. E é interessante que esses conteúdos podem ser, sim, postados nas suas redes sociais. Tem todas as pessoas que vão se identificar com essa lista que eu falei. De repente até você vai se identificar com essa lista. Olha como que é importante você falar sobre o seu trabalho. É muito interessante. É muito interessante. As pessoas, elas querem ter a liberdade de acordar e fazer o que elas gostam. De ser livre. Afinal, é você que vai viver com o resultado das suas escolhas. Então eu ajudo meus pacientes a se livrar dessa pressão do sucesso. Essa pressão que o mundo faz de que você tem que ser bom o tempo inteiro, o suficiente. Se livrar da opinião dos outros. Parar de perder tempo, energia com essas pessoas e começar a focar a sua vida para construir a vida dos seus sonhos. São os seus objetivos. Ninguém vai deitar no caixão por você. É você por você. E é isso que eu mostro para eles. E aí é atrativo. É atrativo. Porque eu mostro qual é a vida que eles vão ter se eles aceitarem entrar num processo terapêutico. Que aí eu entro uma questão muito, muito legal. Porque eu não sei, eu tenho amigos que gostam de fazer trilha, né? E os meus amigos me mostravam uma foto da trilha lá, que coisa linda! Cada lugar é espetacular. Fui para Chapada Diamantina fazer trilha com os meus amigos. E aí, chegando lá, imaginando, né? Por exemplo, a Cachoeira da Fumaça.
Vou colocar essa como exemplo porque foi uma das mais desafiadoras. E não vou colocar a Cachoeira da Fumaça, não. Vou colocar a da Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Ah, vamos fazer trilha? Vamos fazer trilha. Eu, sem noção, só olhava as fotos, né? Então foi me vendida a imagem do que era chegar lá, tirar uma foto daquela. Olha, eu subi 1.800 metros, que coisa mais linda, imagem espetacular, você vê todo o Rio de Janeiro de lá de cima. Só que ninguém conta que você vai ter que subir, você vai ter que escalar, você vai ter que andar num sol escaldante, você só vai ter um ponto de água, você vai ter que subir uma pedra que, se você quiser, aí você paga R$25 para subir, depois você tem que pagar R$25 para descer, ou você sobe ela escalando. E aí você vai escalando, olhando para baixo, lá você vê um abismo. Então, o que eu falo para vocês? O que é atrativo para as pessoas? É o objetivo final. As pessoas não querem saber como que você vai fazer o processo terapêutico. Elas não querem saber se elas vão ter que fazer algum movimento. Elas querem saber o resultado que elas vão ter com o seu trabalho. E é isso que nós temos para oferecer para o nosso paciente. É aonde ele vai chegar. E quando chega, por mais desafiador que foi toda a caminhada, é incrível você chegar onde você deseja. Porque a sensação de orgulho é muito grande. A sensação de realização, de felicitação é muito grande. E isso é realmente algo que não tem nem como precificar. É uma experiência, as pessoas pagam para viverem experiências. Então, faça isso como seu objetivo principal. Qual dor você resolve do seu paciente? Identifique o que você gosta. Qual área que você gosta de atuar dentro da psicologia? Qual nicho você mais se identifica? Se inspira. Descubra como lucrar da sua paixão. Busque referências. Cerque-se de pessoas que reconheçam o seu valor, que te apoiem, que tenham paciência. E agora eu tenho para vocês uma pergunta. Anotem essa pergunta. Pensa e escreve. Como você faria para falar da transformação que o seu negócio, que a sua atuação pode proporcionar para o seu paciente em apenas uma frase? Será que você consegue, em uma frase, definir o seu trabalho? Como você pode ajudar uma pessoa a resolver uma dor, um medo ou um desejo em apenas uma frase? Se sim, essa é a frase que você vai colocar na bio, no seu perfil, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no seu cartão de visitas. Ai, que coisa antiga, né? Mas vamos lá. Ainda há pessoas que usam cartão de visitas. Coloque lá a frase, ou coloque no seu receituário. Coloque essa frase que identifique qual a dor, ou qual medo, qual desejo você resolve em apenas uma frase, para que você se torne referência, para que as pessoas lembrem. Eu preciso de uma psicóloga que trabalhe com desenvolvimento pessoal. Que nome que vem à cabeça? Amanda Vasconcelos. Eu preciso de uma psicóloga que preste mentoria para profissionais da área de psicologia que querem faturar mais de R$10 mil trabalhando apenas 3 dias por semana.
pense na Amanda. Entendeu? Isso é se tornar uma referência. A título de curiosidade, eu fiz uma pesquisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fui pesquisar o tamanho da área de psicologia no Brasil. E no último censo mostrou que nós somos 433.456 psicólogos registrados no Conselho Federal de Psicologia no Brasil. 90% dos psicólogos são mulheres. Parabéns para nós. 94 trabalham com carteira assinada, seja na área de RH ou seja em outras áreas dentro da psicologia. 90% são autônomos e 86% são empregadores. Então são uma psicóloga que abriu um consultório, que aí contrata outros psicólogos e acaba se tornando um empregador. Na média, como eu falei para vocês, os psicólogos no Brasil recebem R$ 3.412. E isso sendo na região sul do nosso país. Enquanto no Nordeste, esse valor varia na média de R$ 2.487. Isso nós estamos falando uma média de quem trabalha por conta própria, ou seja, os autônomos citados acima. Voltando a falar sobre precificação, eu acho que é muito importante a gente falar sobre crenças. Nós somos rodeados de crenças muito limitantes, de que o nosso trabalho ele não é tão valorizado. Mas às vezes eu acredito que nós não valorizamos o nosso trabalho. Nosso trabalho de salvar vidas, nosso trabalho de transformar a vida das outras pessoas. E então nós precisamos quebrar esse tabu de que psicólogo não ganha dinheiro, de que terapia não dá dinheiro. Os nossos professores costumavam falar pra gente na faculdade que para ter dinheiro com a psicologia clínica, só depois de 10 anos de atuação. Isso está muito ultrapassado. A gente precisa fazer uma atualização de dados, porque a realidade não é mais essa, não. Tem muitas pessoas que, mas eu não vou cobrar caro porque eu não tenho experiência, eu sou recém-formada, a pessoa não vai aceitar meu preço. Meu amor, as pessoas não vão olhar o seu diploma para saber se você é recém-formado ou não. Eles vão pela sua capacidade de atender e resolver a demanda que eles precisam. É isso que vai fazer as pessoas irem atrás de você, você se tornar referência. A experiência vai vir com o tempo, você não vai conseguir experiência do dia para a noite. A faculdade, ela te dá uma noção do que você precisa fazer. Ela te dá noção de teorias, mas a prática é totalmente diferente. Você só vai ter experiência na prática, é fazendo. Então, não tenha medo de cobrar um valor justo, já estipulado pelo Conselho Federal de Psicologia. Se você não tem coragem de cobrar mais por sessão, cobra no mínimo o valor que eles colocam lá como tabelado por mínimo, porque senão você até queima o coleguinha ali que está tentando fazer o trabalho dele e cobra R$300 a sessão. E aí as pessoas passam lá no consultório dele, vê que ele cobra R$300 a sessão e vê que você cobra R$50 a sessão, tem duas coisas que vão acontecer aí. Ou eles vão fechar com ele, porque eles vão sentir que se ele cobra mais é porque ele tem mais segurança, muito mais experiência do que ele está fazendo, e você acaba ficando sem paciente para atender. Pensa só, você vai fazer um móvel planejado para sua casa, a sua casa dos sonhos, você vai pagar ela em 300 meses. E aí você vai e faz um orçamento. Aí um te dá com os materiais de melhor qualidade,
o mais moderno do mercado. E ele cobra 50 mil para fazer um móvel planejado para sua cozinha inteira, com cooktop, com lava-louça, com pia embutida, enfim, torneira que solta água com gás. E aí ele te passa um orçamento de 50 mil. Aí vem um outro e ele fala assim: olha, eu consigo fazer para a senhora por 10 mil. Você vai ficar desconfiada. Aí você fala assim: você vai usar o material X? Ele fala assim: não conheço esse material. Gente, o valor da sessão vai definir também a qualidade do seu atendimento. A pessoa fala assim: não, ela tá cobrando muito barato, eu não tenho experiência, então não vou fazer com ela, vou fazer com outro. Pensa nisso. Ah, mas as pessoas não estão dispostas a pagar o valor da sessão. Então você não está no público certo. Conta-se uma história, né, que o pai pega no seu leite morte, ele vai lá e dá o relógio pro filho e fala assim: filho, eu quero que você vá na feira e tente vender esse relógio, mas independente do preço que te dê, você não venda, traga ele de volta para casa. E aí o menino foi na feira, ofereceu em várias bancas, muitas pessoas recusaram, e aí em uma banca o rapaz falou: tudo bem, eu compro o relógio para você por 10 reais. E aí ele voltou para casa, todo feliz, e falou assim: pai, eu consegui, me ofereceram 10 reais pelo relógio. Ele falou: muito bem, meu filho, agora eu gostaria que você pegasse o mesmo relógio e você fosse na relojoaria da cidade e oferecesse esse relógio, mas independente do valor que eles paguem para você, eles lhe ofereçam pelo relógio, você não vai vender, você vai voltar com ele para casa. O filho prontamente atendeu o pedido do pai, foi até a relojoaria e apresentou o relógio, e aí eles perceberam que o relógio era um relógio de alto valor e falou assim: olha, eu posso pagar 10 mil por esse relógio. O filho então ficou saltitante. Como assim? De 10 reais o relógio foi para 10 mil reais? Mas mesmo assim, ele, obedecendo ao pai, agradeceu a oferta feita pelo relojoeiro e trouxe novamente para casa o relógio. E falou: pai, eu preciso te contar, na feira eles estavam dando 10 reais, mas na relojoaria eles deram 10 mil reais pelo relógio. O senhor vai querer que eu venda? Ele falou assim: não, meu filho, agora eu gostaria que você fosse até o museu da cidade e perguntasse para eles quanto eles ofereceriam por esse relógio. Mas pai, 10 mil já é um bom valor por esse relógio. Esse relógio tá velho, tá parado, não funciona mais. E aí o pai insistiu que o filho fizesse. O filho, cumprindo então aos pedidos do pai, vai até o museu com o mesmo relógio. E chegando lá no museu, avaliado, então eles falaram para ele pelo cantinho, chamaram ele no cantinho e falou assim: olha, esse relógio é uma relíquia. E assim, o máximo que a gente consegue oferecer por esse relógio é 100 mil dólares. Não foi nem reais, foi dólares. 100 mil dólares, 1 milhão de reais. E aí o filho voltou para casa saltitante assim, correndo, segurando aquele relógio como se fosse assim uma preciosidade, com medo de alguém pegar. E aí ele chega em casa e fala assim: pai, você não acredita? Esse relógio, ele é uma relíquia. Ele vale mais de 1 milhão, quase 1 milhão. Me ofereceram 1 milhão por ele. Que o pai fala assim: muito bem, meu filho. Agora eu gostaria de te ensinar que, às vezes, você pode ter o maior valor do mundo, mas se você tiver um ambiente errado, as pessoas não vão dar o valor que você precisa, que você merece. Conclusão da história é isso. Se não estão valorizando o seu valor de sessão, é porque você está no lugar errado. Você está atendendo o público errado. Porque quem realmente se importa com saúde mental não valoriza, não olha para preço. Ela olha para o que aquilo vai proporcionar, o que uma sessão de psicoterapia vai proporcionar. E, gente, eu tô lembrando aqui que eu acho que eu falei do aplicativo
Keyword, eu falei que eu não ia falar o nome, né? Keyword Planner. E eu não falei pra que significa, né? Bom, se eu falei, eu vou falar de novo, tá bom? Ele significa uma barra de pesquisa das áreas de psicologia. Então, se você coloca psicólogo no emagrecimento, ele vai falar qual item mais procura, quais as regiões mais procuram por esse profissional. Se você colocar psicólogo que atende ali maternidade, ele vai te dizer qual o índice de maior procura, qual é a tabela ali da região do país. Então é muito interessante que vocês utilizem essa ferramenta para ajudá-los. E tenha isso em mente, existem formas de você conseguir pelo menos esses 14 pacientes. Esses 14 pacientes são que você atende a 1 hora cada sessão. São 14 horas trabalhadas numa semana. É tempo suficiente para você atender com qualidade, para você ter tempo para sua família, para você ter liberdade geográfica, para que você consiga estudar, para que você consiga fazer um bom relatório, uma boa ficha de anamnese, você estudar como que você pode ajudar o seu paciente da melhor forma possível a se desenvolver, evoluir, a conseguir indicar você para outras pessoas. É muito gratificante quando a gente vê um paciente saindo de alta e ele fala assim, olha, mudou minha vida, isso mudou minha vida. E então eu falo para vocês, faça isso. São 14 pacientes e existem inúmeras ferramentas para você conseguir esses 14 pacientes a um valor justo. Você pode usar o Google Ads, você pode usar o Instagram, o Facebook, você pode usar o YouTube para você criar conteúdos para orientar as pessoas a respeito do nicho de atuação que você definir. Você pode ofertar para os pacientes a possibilidade do reembolso. Então, eu gostaria de atender com você, mas eu tenho convênio. Então, eu falo assim para os meus pacientes, eu não atendo convênio, mas eu posso fazer reembolso. Caso seu convênio tenha reembolso, eu faço recibo para você solicitar o reembolso junto ao convênio. E muitas vezes os pacientes acabam aceitando porque eles não querem passar com outro profissional, eles querem passar com você. Então o reembolso às vezes vai 50% ali da sessão, e aí os outros 50% o paciente acaba completando com o valor, né? Ou às vezes opções de cartão de crédito. Eu utilizo muito o PicPay, porque ele é um aplicativo que dá para a pessoa parcelar no cartão de crédito sem ter a necessidade ficou feio, né? Sem ter a necessidade de ter a maquininha, sem ter a necessidade de desembolsar ali para parcelar, às vezes o paciente quer parcelar. E aí você pode fechar um pacote. Se você tem um PicPay, você pode falar para o paciente, olha, você pode passar as 5 consultas, porque tem mês que tem 4 semanas, tem mês que tem 5 semanas. Então você pode passar todas as consultas do mês no cartão de crédito através do PicPay. É simples, é super seguro. Você tem a opção também de gerar boletos hoje para o seu paciente. Tem o Pix, tem transferência, tem dinheiro, não falta aí formas de pagamento. Então, pensa nisso. Anuncia. Se você não sabe como fazer anúncio no Google Ads, eu posso criar para você também um conteúdo de como fazer o anúncio na plataforma, passo a passo. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Mas tenha em mente, são 14 pacientes, 10 mil de faturamento. Isso é o mínimo que você merece, por todo o tempo de estudo e dedicação que você teve até aqui. Beijos, até o próximo vídeo.